Olá, um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, dependendo o horário que você está assistindo a mais este vídeo. Isso aqui faz parte do nosso ensinamento, da lição 10, que estou passando aos discípulos sobre Gênesis. Mas a gente vai adiantar porque sempre me faz essa pergunta, pastor, qual que é a pronúncia correta, qual que é a forma correta do nome de Deus? Revelado na escritura, no original hebraico. Jeová, Javé ou Iavé. Então a gente resolvi fazer um pequeno vídeo especificamente só sobre isso, porque às vezes a gente mistura com pregação, com outras coisas, às vezes as pessoas não conseguem assimilar, né? Então a gente fez somente isso. Então, qual é a verdadeira a pronúncia do nome de Deus? Então vamos lá. O hebreu, para os antigos até, não só os hebreus, né? Mas também para os antigos, os povos antigos, o nome ele tem uma forma bem diferente de entender como nós. O nome para eles não só especifica e delimita coisas como forma, cor, começo, fim, mas também ele tem a ver com o caráter. Então quando você fala o nome de uma pessoa, você fala do caráter, você fala da essência dele, entendeu? Então para nós, quando a gente fala assim, mas ele tem que ter um nome, nós interpretamos da forma, eu sempre digo, as escrituras foram escritas, ainda que inspiradas pelo Espírito Santo, mas pela mente, a cultura e a educação oriental. A gente tem que nos transportarmos para lá, para a gente poder entender o contexto das revelações, para a gente poder trazer para os nossos dias. Então, nome para eles tem muito mais significado do que para nós. Apenas a palavra nome, correto? Um microfone azul. Você imagina um microfone, então é uma coisa específica, é uma coisa real, uma coisa visível. Deus é ilimitado, infinito e invisível. Então o nome é uma referência para que a gente possa estar se referindo a ele. Mais para frente nós vamos falar sobre o que eu sou, mas nós não estamos em Êxodo ainda, nós estamos em Gênesis. O idioma hebraico, então para a gente começar a questão, o idioma hebraico ele não tem a letra J, correto? Portanto, o nome de Deus ele não pode ser nem Jeová e nem Javé. E a gente tem que considerar o seguinte também, o nome Jeová ele é um nome híbrido. Então, se você não sabe o que é híbrido, eu vou tentar mostrar aqui para você. Então, veja bem, no original, transliterando as letras hebraicas para o português, o YHWH. Então, foi feito através do nome Adonai, que aparece também em hebraico, traduzido como Senhor em português. Então, se transliterou essas vogais para o tetragrama, né? O famoso tetragrama do nome de Deus, e surgiu o nome Jeová. Isso aconteceu por volta do século 7 depois de Cristo, pelos judeus massoréticos, né? Estão tentando resgatar. Então eles começaram a usar vogais. Por quê? O original hebraico, ele foi escrito no hebraico com que foi escrito, ele não tinha as vogais. A, E, I, O, U. Ele só tinha consoantes. B, C, D, F, por aí à frente. Então o que acontece? O tetragrama, ele não tem som. Ele não tem como ser vocalizado, correto? A pronúncia ela foi perdida ao longo do tempo, né? Então você pode entender e pode imaginar. Então afirmar 100% categoricamente, nem os judeus fazem isso, que são aqueles que da língua do seu povo, né? Eles não fazem isso. O nome, a pronúncia correta do nome de Deus, ela foi perdida com a geração de Moisés, quando Deus então deu aquela proibição lá em Êxodo, capítulo 20, lá no mandamento, né? Capítulo 20, versículo 7, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o tomar o seu nome em vão. Então a partir daí se perdeu a pronúncia correta do nome de Deus através dos tempos, né? O que mais poderia se aproximar hoje seria o Iavé, porque Iavé ele tem ele é um nome, ele não é um nome híbrido. Então se a gente olhar no tetragrama, quando eu falo tetragrama, então eu estou falando, lembrando que o hebraico se lê da direita para a esquerda. Então ele começa com o Y, né, que é transliterado para o português, que é a letra Iod, de ilha, né, Y. Temos o Vav, de vida, né, Vav. Depois nós temos o rei, como a pronúncia house em inglês, seriam uns dois R's, né, como a gente fala terra, né, e o Vav, de vida. Então, foi transliterado para YHWH. Então, a gente tem o quê? Essas letras aqui. YHW, aqui tá V, mas é W. A gente translitera. Então, o Iavé é a pronúncia mais aproximada. Não dá para falar
100%. O mais próximo aí do nome de Deus seria Yahvé, o Yahvé. É interessante ver, por exemplo, os judeus atuais, eles não pronunciam o nome, ou eles traduzem como o Eterno, ou eles falam, com base em Êxodo 20, capítulo 7, aí é onde eu falo o nome, né? Não pronunciarás o nome. A palavra hebraica aí é Shem, eles chamam de Shem, o nome, porque o nome já se refere a toda a divindade. Então, para eles, a visão, para nós, é falar o nome. Sim, você está pensando o nome na mente ocidental. A gente fala o nome, você tem que ter o nome. Para eles, não. Para o oriental, o nome já diz tudo. É toda a essência. Então, o nome, Shem, ou o Eterno. Se você pegar a Torá hebraica traduzida para o português, a Torá, que eu digo, é traduzida por judeus mesmo, não são por cristãos. Então, está lá o Eterno. Então, ou eles chamam de Shem, ou o Eterno. Então, o nome mais próximo do Senhor, o nome de Deus, conforme o revelador Moisés, o mais próximo é esse aí. Mas ele é um nome impronunciável. Repetindo, né? Você pode ter a ideia, imaginário. É um nome que se perdeu a pronúncia correta. Então, esses que afirmam categoricamente 100% ser Jeová, Javé, Yahvé, eles estão fazendo com base nos seus próprios entendimentos. Porque no original não tem vogal, então você pode imaginar. Então o que a gente imagina, e que vamos assim, há um consenso entre grandes estudiosos do hebraico, é que seja Yahvé, mas não dá para saber. No dia depois do arrebatamento da igreja, então nós vamos, enfim, descobrir todas essas coisas, porque Jesus disse que nós não vamos ter necessidade de perguntar mais. Então, essa aí, fica aí a dica, fica aí a explicação. Então, o nome mais aproximado é Yahvé, do tetragrama, né? Yod, Vav, Rei, Vav. YHWH. O importante é que a gente respeite o nome de Deus, que a gente sirva a Deus, que a gente possa se tornar discípulos de Jesus Cristo, de maneira a glorificar e a exaltar o seu nome, que a gente possa ter um testemunho e ser um testemunho aonde quer que a gente esteja, na nossa escola, na faculdade, no clube, aonde você está indo, na viagem, no hotel, em qualquer lugar, você seja alguém que seja testemunho realmente de Deus, de Jesus Cristo, e você possa ser um discípulo, que você possa ser uma bênção. Quando os judeus, aqueles 72 rabinos judeus, que eram também peritos em grego, eles traduziram o Antigo Testamento em hebraico para o grego, na famosa versão chamada Septuaginta, que foi usada por Jesus, tanto quanto pelos apóstolos, embora, eu repito, a versão dessa Septuaginta não existe mais. A mais antiga que nós temos é do século IV depois de Cristo. Então não dá para se ter base. Mas eles traduziram o YHWH para Kyrios, Senhor, ou em algumas oportunidades para outros termos, né, mesmo usando aí o Adonai, enfim, mas eles traduziram para Kyrios. Então, Kyrios, que é aquele título que depois eles vão, que era do imperador romano, por quê? Porque Kyrios, se a gente falasse rei, Basileus, em grego, rei, todos os países tinham, mas só tinha um imperador que mandava no império todo. Então ele usava, porque era um título de divindade. O imperador ele era adorado como uma divindade. Então o nome, vamos dizer assim, o título ou o nome de maior autoridade no império era Kyrios. Então eles traduzem para Kyrios, inclusive o nome de Jesus Cristo, né, os apóstolos vão utilizar Kyrios para o nome de Jesus Cristo. E por causa dos cristãos professarem que não era César o Kyrios, mas era Jesus o Kyrios, eles então iam para morriam com a espada de Trácia lá no Coliseu Romano, eram comidos por leões, enfim, eles eram realmente trucidados, assassinados por causa desse nome, né? Mas então foi essa a situação. Mas fica aí, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E se você gostou, dê um ok aí para mim, agradece aí, né? Coloca uma mensagenzinha. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações, isso nos ajuda muito a poder divulgar a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.